Irei dar continuidade aos trabalhos cujo tema anterior foi o pensamento. Agora, irei falar um pouco sobre o traumatismo crânioencefálico ou traumatismo craniano. É uma lesão que atinge o crânio, provocada por uma pancada ou por um trauma na cabeça. Esse tipo de lesão pode atingir o cérebro e ocasionar sangramentos e coágulos. O traumatismo pode ser causado por acidentes de carro, quedas graves e até mesmo outros tipos de acidentes, como por exemplo no esporte. A mortalidade por esse tipo de trauma ainda chegam a níveis muito elevados e tem sido observado que houve uma diminuição nos países mais desenvolvidos, que provavelmente indica melhores condições de intervenções no local do acidente, nas urgências e nas emergências dos hospitais. Entretanto, grande parte das pessoas que passaram por esse tipo de trauma herdam sequelas graves ou até mesmo permanentes. As consequências nas situações do TCE, como lesão cerebral, tanto na fase aguda como nas próximas fases, é caracterizada pelo tipo de traumatismo. Leva-se em conta a localização da lesão e a sua gravidade. A lesão cerebral pode ser classificada em primária ou secundária. Essa classificação permite que os médicos possam distinguir de imediato algumas consequências, que, sendo investigadas, podem ser prevenidas com a intervenção ou até mesmo pode haver uma possibilidade de reversão com o tratamento. O TCE hemorrágico é comum de acordo com a extensão da camada de sangue. Pode envolver o córtex em uma grande profundidade e várias regiões adjacentes. Desse modo, podendo levar a lesões nos dois lados do cérebro, sendo às vezes de um lado mais grave do que de outro. O traumatismo craniano pode ser classificado em vários tipos, dependendo da sua gravidade, do grau e dos sintomas apresentados pelos pacientes. São classificados em leve, é o tipo mais comum, onde a pessoa se recupera mais rapidamente, pois é caracterizado por lesões cerebrais menores. Nesse caso, a pessoa geralmente passa algumas horas em observação e logo após já poderá seguir o tratamento em casa, sempre se mantendo em alerta com os sintomas. Moderado consiste na lesão que atinge uma área maior no cérebro e o indivíduo tem maior risco de complicações. O tratamento deve ser feito em um hospital, seguido de uma internação. E temos também o grave, que se baseia em lesões cerebrais mais extensas, com a presença de grandes sangramentos na cabeça, sendo que nessas situações o indivíduo deverá ficar internado em uma UTI. Mediante a todos esses fatores, as lesões causadas pelo TCE podem ser focais, o que significa que quando atingem uma pequena área do cérebro ou duas áreas, caracterizam-se pela perda do funcionamento de uma grande parte do cérebro. Em qualquer uma destas situações, o neurologista irá avaliar as áreas do cérebro afetadas, através da realização de uma tomografia computadorizada, pois a partir disso será recomendado o tratamento necessário. O tratamento para esse tipo de lesão depende da gravidade e da extensão causada no cérebro e é indicado apenas depois da realização de uma tomografia. Nos casos mais leves, o médico responsável recomendará o uso de medicamentos para a dor, a realização de suturas ou curativos, no caso de lesões cortantes. Irá ser submetido a um período de vigilância para que a pessoa seja observada e não apresente nenhum sinal de maior gravidade. Assim, é possível que a pessoa tenha alta do hospital nas primeiras 12 horas, mantendo os medicamentos via oral. Logo, nos casos que apresentam um nível de moderado a grave, onde possuem a presença de hemorragias, fraturas e lesões cerebrais graves, será indicado que o paciente passe por uma cirurgia para aliviar a pressão causada pelos hematomas e reduzir o sangramento naquele local. Por isso,
torna-se necessária a internação em uma UTI. Além disso, muitas vezes, essas lesões mais graves podem justificar o coma induzido, que serve para diminuir a atividade cerebral, de forma em que a recuperação seja mais acelerada. Durante o coma induzido, o paciente passa a respirar por aparelhos e recebe medicamentos por via subcutânea. Portanto, o TCE pode causar sequelas físicas e levar à alteração do comportamento, que podem surgir logo após o trauma, ou até mesmo algum tempo depois. A escala de evolução de Glasgow tem sido amplamente usada para explicar e avaliar a evolução global dos traumatismos. São constituídas por boa recuperação, níveis superiores e inferiores 0 e 1. O indivíduo assume sua vida normalmente. Incapacidade moderada. Apresenta diferentes tipos de incapacidades, sendo elas motoras, cognitivas, emocional e comportamental. Apesar disso, consegue manter uma vida independente. Incapacidade grave. Estes necessitam da ajuda de terceiros nas atividades da vida diária, em consequência das suas incapacidades físicas ou mentais. Uma incapacidade grave, por exemplo, seria um defeito na memória, sendo um problema cognitivo grave. Estado vegetativo persistente. É causado por danos graves no córtex cerebral, afetando o pensamento e a personalidade. O indivíduo pode parecer abrir os olhos e ter reflexos, mas a medicina aceita que, nesses casos, eles não apresentam a consciência do ambiente, sendo incapazes de sofrer mentalmente e de sentirem dores. A pessoa está viva, mas incapaz de ter discernimento de si mesma e do mundo ao seu redor. Deficiências de nível físico envolvem o sistema motor. Vários fatores envolvem o controle motor normal, podendo causar perturbações, particularmente no tônus muscular. Isso ocorre por conta da diminuição do controle cortical, gerando a diminuição da força muscular e hipertônia, que interferem no comportamento postural e motor. Lesões do cerebelo podem resultar na alteração do tempo de produção e execução dos movimentos, tendo como exemplo a paralisia. Deficiências de nível cognitivo são variadas e dependem da localização das lesões e da gravidade do TCE. As lesões axonais difusas são mais frequentes, bem como as lesões do lobo frontal e temporal, o que causa problemas de memória e aprendizagem. Perturbação das funções executivas. Envolvem normalmente mais do que um componente e podem ser extremamente incapacitantes no dia a dia. Os indivíduos apresentam dificuldades em analisar e planejar tarefas mais complexas, como tomar decisões. Problemas na linguagem. Situação pouco frequente, que causa alterações específicas na linguagem, como dificuldade de evocação de palavras, dificuldade de compreensão e dificuldade de estruturar o discurso de forma lógica e sequencial, tendências para repetição ou dificuldade de manter uma conversa. Deficiências a nível emocional e comportamental. Nesses sujeitos, pode-se observar alterações importantes, como desinibição, agressividade, descontrole emocional, irritabilidade, impulsividade, comportamento egocêntrico e falta de motivação. Podem persistir durante 5 a 10 anos após a lesão. Sintomas de ansiedade e depressão. Podem resultar dos esforços dos pacientes em lidarem continuamente com as suas incapacidades cognitivas, nomeada de redução da velocidade de processamento de informações. Geram sentimentos de frustração e de culpa,
o que resulta em ansiedades e sinais depressivos. Sequelas a longo prazo. Embora as deficiências motoras conduzissem, em muitos casos, às incapacidades graves, as maiores incapacidades resultam em sequelas graves e permanentes. São referentes ao emocional e ao comportamento. Traumatismo em crianças. O TCE em crianças é muito preocupante, pois a cabeça dos bebês é muito sensível, já que a moleira se fecha completamente depois dos 2 anos de idade. Além disso, os ossos das crianças estão em constante crescimento e acabam sendo mais frágeis do que de um adulto. Outro fator é que as crianças estão mais sujeitas a este tipo de dano, já que estão o tempo todo brincando e pulando. De acordo com todos esses argumentos, vê-se que o traumatismo craniano é bem mais emblemático do que vemos por aí. Causa inúmeros danos nos indivíduos que o sofrem e geram muitos comprometimentos aos mesmos. Por certo, é necessário que em qualquer sintoma apresentado, a procura por um hospital seja imediata. Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma das principais causas de morte e invalidez, o traumatismo craniano. Conheça os tipos de traumas e os danos neurológicos causados, agora no Saúde em Prática. Traumatismo craniano é qualquer pancada na cabeça. O trauma pode ser leve, grave, de grau 1, 2 ou 3, aberto ou fechado, ou seja, com exposição ou não de estruturas do crânio. Os leves são os mais frequentes e apresentam poucos riscos. Já os graves são os mais raros e preocupantes. A gravidade da lesão cerebral pode ser avaliada de acordo com o nível de consciência do paciente. E para saber mais sobre traumatismo craniano, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu para conversar com o neurocirurgião Marco Antônio Zanini. O crânio é uma caixa rígida, inelástica e inextensível, fechada com um único orifício, que é o forame magnum. Tá? Ele confere, por sua rigidez, uma proteção mecânica para o seu conteúdo. O que nós temos no conteúdo intracraniano? Nós temos o encéfalo, tá? O líquor e sangue. O encéfalo, ele ocupa 85% da cavidade intracraniana, ele pesa cerca de 1,3 a 1,4 quilogramas e 80% desse peso é constituído de água, água intracelular e água no espaço intersticial, que confere ao órgão cérebro, ao tecido cerebral, uma consistência quase que gelatinosa, uma consistência de uma gelatina um pouco mais endurecida, propriamente dito. Dentro ainda do tecido cerebral, nós temos cavidades ventriculares que são preenchidas por líquor, que tem densidade próxima de água. Tá? Portanto, esse líquor ele está em continuidade com um líquor que está na convexidade, na base do cérebro e continua-se com o eixo crânio-espinhal. Dessa forma, o encéfalo fica dentro de uma caixa fechada, como se fosse uma bolinha d'água dentro de uma outra bola cheia d'água. Portanto, ele está flutuando dentro da caixa craniana, portanto, com os compartimentos. Quando nós temos um impacto, uma força que se transmite para a caixa craniana, isso vai ocasionar diversas lesões. A lesão que pode ocorrer propriamente dita sobre o crânio, mas também pode ocasionar movimentos. Movimento de aceleração brusca, no caso de um impacto de um objeto contra o crânio, ou no caso de uma desaceleração brusca, como no caso de uma queda, por exemplo, da própria altura. Tá? Este vai fazer com que haverá uma rotação da cabeça, um movimento rápido, brusco, com rotação, que pode ser uma rotação angular e translacional, e essa força de rotação vai ser transmitida para o conteúdo intracraniano, para aquele tecido quase gelatinoso, que será em milissegundos transmitido para o encéfalo, que vai num tempo ligeiramente tardio, e as diversas camadas do encéfalo, desde o córtex,
que é a substância cinzenta periférica, para a substância branca, que fica no interior, até na porção mais central, que é o tronco cerebral, onde nós temos as estruturas vitais. O traumatismo craniano pode causar acúmulo de sangue entre o encéfalo e o crânio, ou seja, hematomas. Os coágulos intensificam a pressão intracraniana e podem aumentar de volume rapidamente. Em casos mais graves, devem ser removidos cirurgicamente. O traumatismo ele pode ocasionar lesões focais ou lesões difusas. As lesões focais, que entre elas estão os coágulos, também chamados de hematomas intracranianos, que são diversos tipos, o hematoma extradural, hematoma subdural agudo, hematoma subdural crônico e hemorragia intraventricular, alguns deles, quando tem um efeito expansivo, tem um efeito de massa que ocasione, além da destruição tecidual local, uma compressão e deslocamento das estruturas cerebrais, comprimindo o tronco cerebral, que é um centro vital, ele requer uma drenagem, principalmente quando leva um aumento da pressão intracraniana. O aumento da pressão intracraniana é uma situação de muita gravidade e que muitas vezes requer a drenagem cirúrgica. Em alguns outros lesões difusas, onde não há uma lesão focal necessariamente, não há um hematoma, um coágulo, o paciente pode apresentar também hipertensão intracraniana, requerendo algum procedimento cirúrgico, uma drenagem ventricular ou colocação de um catéter para monitorização da pressão intracraniana, mas não necessariamente a drenagem cirúrgica. No ambiente hospitalar, logo após o atendimento pré-hospitalar, que deve ser feito inicialmente por paramédicos, por sistemas bem organizados, na entrada o paciente será primeiro uma avaliação clínica, que é o que a gente chama ABCDE do trauma, e posteriormente, dependendo da gravidade, que é baseado pelo nível de consciência do indivíduo, ele deverá ser encaminhado para fazer um exame de imagem. O exame de imagem de eleição para trauma é tomografia computadorizada de crânio. Essa tomografia, que é sempre feita de maneira rápida, é o exame mundialmente usado para realizar. A ressonância magnética, embora seja mais definida na imagem, para o trauma ela não se aplica tanto, porque ele não mostra o osso adequadamente, demora a realizar, é mais dispendioso e nem todas as localidades existem ressonância magnética. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere as principais sequelas deixadas pelo trauma craniano. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Uma dica para a memória é o consumo da chia, que é uma semente muito rica em ômega 3, um ácido graxo extremamente importante para a saúde do cérebro. Voltamos com Saúde em Prática, hoje tratando de traumatismo craniano. Quem bate a cabeça e acorda inconsciente, ainda que por poucos minutos, deve procurar um médico. A concussão é um tipo de trauma comum na prática esportiva e em acidentes domésticos. Felizmente, causa menos danos. Os sintomas podem aparecer logo após a batida ou dias e semanas depois. Para saber mais sobre traumatismo craniano, conversamos com o neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Marco Antônio Zanini. Vamos ver. A concussão cerebral é ocasionada, na maioria das vezes, por traumas mais leves ou moderados, em que ocasiona uma breve interrupção das funções neurológicas, como, por exemplo, a perda de consciência, mas que há uma recuperação rápida, por exemplo, da consciência em menos de meio minuto até meia hora, e também de todas as funções neurológicas até um dia. Pugilistas, lutadores de MMA, jogadores de futebol que cabeceiam muita bola ou levam muita bolada na cabeça, crianças que caem muito e batem a cabeça com frequência, terão concussões repetidas que aí sim podem somar e prejudicar ao longo do tempo.
por exemplo, trazendo dificuldades de aprendizado, dificuldades cognitivas, de memória, de atenção, alguns outros sintomas como cefaleia pós-traumática, o paciente pode ter distúrbios auditivos, visuais, mas na maioria das vezes, quando é um quadro, um evento isolado, na maioria das vezes é um evento benigno. O trauma grave pode produzir alterações na consciência e gerar comprometimentos nos aspectos cognitivos, linguísticos e motores. As sequelas podem interferir na capacidade do indivíduo desempenhar suas tarefas habituais. No atendimento inicial, ele sempre será encarado como um paciente com um politraumatizado, em que há prioridades no atendimento, que é o ABCDE do trauma. O A e B, que tem a ver com vias aéreas e respiração e ventilação, onde deve-se assegurar que o paciente não apresente hipoxemia, baixa saturação de oxigênio e hipercapnia. Tudo isso vai ter consequências nefastas para o encéfalo, ocasionando danos secundários ao cérebro. O C é o de circulação, que é restabelecer a pressão arterial, assegurar que o paciente tem uma pressão de perfusão adequada para a nutrição adequada do tecido cerebral que está injuriado, que está lesado. O D é o D do déficit. Aí nós vamos fazer uma avaliação neurológica breve, que é baseada principalmente em definir se o paciente tem algum déficit neurológico mais saliente, como uma perda de força muscular de um lado do corpo, e principalmente graduar o nível de consciência do paciente. Essa graduação do nível de consciência é feita por uma escala, no mundo inteiro conhecida como escala de coma de Glasgow, em que ela é baseada em 3 parâmetros: a melhor abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Essa escala, ela varia num ponto que é 3, que é o de maior gravidade, até 15, que é um paciente consciente, acordado, conversando. As sequelas do traumatismo podem variar desde a morte até a recuperação completa, com incapacidades leves e discretamente até difíceis de serem detectadas ao exame neurológico comum a um médico generalista. Considerando os traumatismos cranianos graves, podemos ter até estado vegetativo crônico persistente. Isso vai na dependência, principalmente do estado da gravidade do trauma inicial, que tem uma correlação direta com o nível de consciência, e também com o tratamento ao qual o paciente foi submetido para minimizar as lesões secundárias após a lesão primária, que é a força do impacto. O tratamento do trauma cerebral pode exigir uma equipe multidisciplinar, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. A reabilitação neurológica tem como objetivo reduzir o impacto do trauma na vida do paciente. A capacidade de recuperação depende do tipo de lesão. É hora do Opção Saudável. A reabilitação das lesões, da injúria que o sistema nervoso sofreu com o traumatismo craniano, também está na dependência da capacidade que o próprio encéfalo tem de criar condições de recuperar funções perdidas decorrente de uma injúria cerebral, que é o chamado plasticidade neuronal. Embora as células que foram lesadas ou destruídas, e podem ocorrer isso num evento primário, com laceração, destruição do tecido cerebral, mas essas células, elas não se regeneram. Mas outros neurônios, outras áreas corticais podem se rearranjar e, de certa forma, assumir funções que aquelas áreas destruídas pararam de funcionar. Porém, isso existe um limite. Existe um limite e a necessidade de uma reabilitação dirigida por profissionais habilitados para que
proporcione também ao cérebro a capacidade de uma reabilitação mais completa possível. Na dependência do tipo de déficit ou incapacidade que ele tem, ele deve ser submetido a um tratamento específico, que é a reabilitação, que são de sobre vários âmbitos. A reabilitação motora, reabilitação física, a reabilitação cognitiva, de memória, de linguagem, inclusive reabilitação social e familiar. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau! A fobia é o medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal e atividade ou situação que representa pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca ansiedade extrema. Fobia nem sempre é uma doença em si. Ela pode ser causada por um sintoma de outra causa subjacente, geralmente um transtorno mental. Mas, de qualquer maneira, o medo sentido por essas pessoas é completamente diferente da ansiedade, que é algo natural dos seres humanos. As fobias geralmente são as de longa duração, causam fortes reações físicas e psicológicas e também podem prejudicar gravemente a qualidade de vida das pessoas com a doença. O medo por si só é uma reação psicológica e fisiológica, que surge em resposta a uma possível ameaça ou situação de perigo. Já a fobia não segue uma lógica propriamente dita, e a ansiedade, nesses casos, é incoerente com o perigo real que aquilo representa. A fobia ela costuma ser de longa duração, provoca intensas reações físicas e psicológicas e podem comprometer seriamente a qualidade de vida de quem as possui. Desse modo, as pessoas que apresentam fobias geralmente conhecem as causas dos seus medos e evitam ao máximo entrar em contato com as que temem. Os sintomas das fobias são caracterizados por tontura e vertigem, náuseas e tremores, calafrios, formigamentos pelo corpo, sudorese, dores de cabeça, diarreia, tensão muscular, boca seca, palpitações e dificuldades ao respirar. Apresentam também sintomas psicológicos como a preocupação excessiva, fixação nos problemas, irritabilidade, dificuldade para dormir, confusão mental, medo de enlouquecer ou morrer. Em alguns casos, são acometidos alguns transtornos de ansiedade e depressão, podendo levar ao aparecimento de outros sintomas. Milhares de fobias já foram descritas e classificadas, algumas até mesmo documentadas. Umas mais comuns do que outras, e são elas as principais: acrofobia, medo irracional de altura; aerofobia, medo de andar de avião; agorafobia, medo irracional de lugares abertos; aracnofobia, medo de aranhas; claustrofobia, medo de permanecer em lugares fechados e pequenos; coulrofobia, medo irracional de palhaço; fobia social, transtorno de ansiedade ou fobia social, é caracterizado por uma ansiedade ou medo irracional de situações sociais corriqueiras; glossofobia, medo e ansiedade de apresentar trabalhos ou fazer apresentações em frente a uma plateia; hematofobia, medo exacerbado de sangue; e ofidiofobia, medo irracional de cobras ou serpentes. As fobias são caracterizadas como transtornos mentais incapacitantes, que devem ser tratados por especialistas. Como citado, o medo irracional é incontrolável, pode gerar nas pessoas sofrimento e limitações diárias, e por isso é necessário ter um diagnóstico completo. O tratamento de uma fobia consiste na realização de um diagnóstico minucioso, que abrange aspectos específicos, cognitivos e psicossociais. É uma avaliação clínica detalhada que serve como ponto de partida para a escolha da técnica que será utilizada. Os principais tratamentos são medicamentos e os psicoterapêuticos, que podem ser indicados pelo médico de maneira isolada ou conjunta, dependendo do grau da problemática. Portanto, algumas abordagens têm sido altamente eficazes nos tratamentos das fobias, principalmente a terapia de exposição e a terapia cognitivo-comportamental. Essas técnicas se baseiam na aplicação psicológica
para entender as causas dos transtornos e fazer com que os pacientes se confrontem com situações que causam medo e ansiedade. Sessões de psicoterapia, se regularmente forem feitas, as pessoas podem chegar aos seus objetivos. As causas de muitas fobias ainda são desconhecidas pelos especialistas. Por isso, é extremamente necessário buscar a ajuda adequada e os métodos que sejam superados. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida, e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre as fobias específicas. Fobia é o medo ou ansiedade intensa perante um objeto ou uma situação específica. É comum termos medo de altura ou de insetos peçonhentos, mas a pessoa com fobia tem um medo muito acentuado. Seus sintomas de ansiedade são muito elevados e podem vir até mesmo a causar um ataque de pânico. O objeto ou situação provoca uma reação imediata de ansiedade ou medo. Em alguns casos, o simples fato da pessoa pensar no objeto fóbico faz com que ela sinta aquele intenso medo e aumente a sua ansiedade. E a fobia não necessariamente são de coisas que possam nos fazer mal, como o medo de altura, porque você pode cair, ou de um animal peçonhento que pode causar algum mal à sua saúde. Ela pode ser também de coisas inofensivas, como uma árvore, um esquilo, uma lagartixa. E de objetos, como agulha, e de situações também, como às vezes ter medo de tirar sangue. Então, a pessoa com fobia evita pensar, evita falar, e evita também situações e locais de possível encontro com o seu objeto fóbico. E quando ela tem de enfrentar alguma situação ou algum local que apresenta esse objeto, ela faz isso com um intenso sofrimento. E seu grande sofrimento e ansiedade é desproporcional ao real perigo daquele objeto ou daquela situação. A fobia é algo com duração de no mínimo 6 meses e causa grande sofrimento na pessoa, causando prejuízo no seu funcionamento social, afetivo, profissional e assim causando uma perda na sua qualidade de vida. É comum também que a pessoa com fobia tenha mais de um objeto ou situação. De uma maneira geral, a fobia específica pode ser exemplificada da seguinte maneira. Primeiramente, acontece uma ansiedade antecipatória diante da possibilidade da pessoa encontrar aquele objeto ou situação fóbica. Depois vem um intenso medo com todos os seus sintomas físicos quando a pessoa realmente encontra, quando ela confronta aquele objeto ou situação. E isso é seguido por um comportamento de fuga para tentar acabar com sua sensação ruim, com seu mal-estar e fugir do perigo. A fobia normalmente gera sintomas físicos como taquicardia, sudorese, respiração rápida, desconforto abdominal, dores musculares, tremor, adormecimento dos músculos, calafrios, falta de ar, desconforto no peito, entre muitos outros. A pessoa com fobia também normalmente se apresenta nervosa, apreensiva, com tensão, insegura e preocupada. Ela tem também a sensação de que pode perder o controle ou de morte, e isso pode levar a um ataque de pânico. Normalmente a pessoa fóbica também é muito catastrófica e antecipa o futuro de uma maneira muito negativa. Alguns exemplos de fobia específicas são acrofobia, que seria o medo de altura, ailurofobia, que seria o medo de gatos, antofobia, medo de flores, brontofobia, medo de trovão, claustrofobia, medo de local fechado, hematofobia, medo de sangue, nictofobia, medo da noite ou de escuridão e herpetofobia, medo de répteis. Algumas pessoas adquirem uma fobia depois de um evento traumático com aquele objeto ou situação, ou elas são instruídas por outras pessoas durante o seu desenvolvimento a terem medo daquele objeto ou daquela situação. Mas a maioria das pessoas com fobia não sabem a origem do seu medo. A fobia específica acontece da seguinte maneira: a pessoa, perante a situação ou objeto fóbico, recebe os estímulos sensoriais normais e na hora da sua interpretação do que aquele objeto e situação significa para ele, representa para ele, há um erro nessa interpretação, que supervaloriza o perigo daquela situação ou objeto e cria um perigo que não existe. Essa interpretação errônea, através de pensamentos disfuncionais sobre o objeto e a situação, gera então o medo e a ansiedade intensos perante aquele objeto.
E esse medo intenso faz com que esse objeto se torne então algo perigoso aos olhos da pessoa fóbica, gerando então os sintomas da ansiedade em um nível muito alto toda vez que ela se encontra com aquele objeto. Ela desenvolve também um estado de alerta, uma hipervigilância em relação ao objeto fóbico, procurando em todos os cantos o objeto que ela teme e vendo o objeto até mesmo quando ele não está lá, vendo vultos e suspeitando que o objeto pode estar lá. Ela acaba vendo o seu objeto muito mais que uma pessoa que não teme aquele objeto. Por exemplo, uma pessoa sem fobia de aranhas pode entrar num quarto normal e não notar que tem alguma aranha ali no canto. Agora a pessoa fóbica, ela entra e nota, ela começa a observar todos os cantos, todos os locais que poderiam haver uma aranha até encontrar alguma coisa. E quando não, até mesmo pode não ter uma aranha, ela vai ficar, não, mas eu vi uma perninha, eu vi não sei o que, e coisas assim. E esse perigo que o objeto causa faz com que a pessoa sinta a necessidade de evitá-lo. E assim, ela evita situações e locais onde ela possa se encontrar com aquele objeto ou situação fóbica. E essa evitação faz com que o processo da fobia se mantenha, pois o real perigo que aquele objeto representa nunca é descomprovado, nunca é invalidado. Agora, algumas dicas para você tentar enfrentar algumas situações fóbicas de uma maneira mais tranquila. Tente avaliar de maneira racional o real perigo que aquele objeto ou situação apresenta para você. Se pergunte o que comprova para você que aquele objeto ou situação é realmente perigoso e também o que não comprova. Se você está sofrendo muito com sua fobia, procure uma ajuda especializada.